Vamos lá. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. O que é bem-aventurado? Vamos falar, vamos conceituar o que nós vamos conversar aqui, né? O que seria bem-aventurados? É um estado de satisfação plena, a qual não pode ser desestabilizada por fatores externos. É aquilo que o mundo pode cair, mas a minha paz vai permanecer. Eu consigo estar e vivenciar nesse estado de bem-aventurança? Mas é um projeto que Jesus veio nos trazer. Que seria brando? Brando, geralmente, é aquela pessoa que expressa gentileza, sensibilidade, docilidade, tem suavidade, ausência de rigidez, sem severidade, enérgico em alguns momentos, autêntico, mas sempre prezando pela docilidade. Isso é uma das características da indulgência. O que seria pacíficos? Que busca viver em paz, que expressa concórdia, como lemos aí, como a Andréia leu na mensagem, né? Está sempre disposto a manter a tranquilidade e a harmonizar onde haja conflitos. Faz protestos, porque não é uma pessoa passiva, mas também não é agressiva. Ela é assertiva, faz protesto pacífico. Entre ter paz e ter razão, opta pela paz. É uma pessoa não violenta. Aí a paz fica como esse segredo, como o oposto a essa violência, essas injúrias. Mas como nós vamos conversar sobre injúrias e violências, o que seria injúrias? Buscamos aqui alguns conceitos, né, alguns diversos, a gente fez esse resumozinho aqui. É atribuir a alguém qualidade negativa, pejorativa, que ofenda a sua honra, a sua dignidade ou dos seus. Isso pode acontecer verbalmente ou por escrito. Causar danos morais ou psicológicos ao outro, aos outros. Isso seria, no caso, a injúria. Como que os princípios espíritas podem nos fazer refletir sobre até aqui o que fizemos, o que falamos aqui? Por exemplo, injúrias. Será que alguém, quando está escrevendo uma nota de jornal ou um texto nas redes sociais, será que ele pode estar sofrendo influência do mundo espiritual? Pode ser que aquelas palavras que ele está escrevendo, na verdade, seja motivador de uma discórdia promovida por algum inimigo no plano espiritual? Quando que a nossa mediunidade eu tenho um certo controle? Porque vemos vários textos aí nos apontando para isso, né? Os grandes escritores, quando nos trazem belas obras, podem também estar sendo influenciados por esse mundo espiritual que nos rodeia. O que seria violências? É o uso intencional da força ou poder, ameaçados ou reais, contra outra pessoa ou contra si mesmo. Eu posso ser violento comigo quando eu tenho um excesso de rigor, quando eu alimento uma culpa excessiva nos meus corações. E essa ação contra o outro pode causar ferimento, mortes, dano psicológico, causar privações. Isso é o que nós definimos nessas palavrinhas desse estudo da noite. Mas aqui fica uma pergunta, e essa pergunta, para nós aqui agora, que estamos ao vivo, quem está nos assistindo agora, vai haver outras pessoas depois assistindo também. Isso vale para espíritas e para não espíritas. A pergunta é sempre voltada para si. Eu ainda estou violento? Eu ainda sou injurioso? Ou ainda estou injurioso? Eu já fui violento nesta ou em outra existência? E a pergunta principal: eu quero ser brando e pacífico? Eu quero poder colaborar com a obra da criação? Essas devem ser as perguntas que independem da sua religião, da sua filosofia, estar disposto a colaborar. Então, para isso, se eu me identifiquei em algum momento violento, injurioso, com palavras mais ásperas, mais rudes com os outros, tem uma frase muito consoladora que o Chico veio nos trazer, que é essa daí. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O fim de uma existência
de honra, de respeito, de luta pela paz, né? Essa é uma introdução que nós fizemos aqui para o tema da noite. Eu quero voltar atrás aqui com vocês agora, analisar a nossa história humana, como que nós vivenciamos na Terra desde o início. Porque a violência, desde o início da humanidade até nos dias atuais, está na estrutura da humanidade e da origem do Brasil. Então a violência não começou agora, ela tem uma causa, algo que a motive. Por que as violências surgem? Por que uma pessoa se predispõe a injuriar, a causar danos a outras pessoas pelas palavras, pelas redes sociais? O que está movendo isso no início? Mas vamos voltar lá na era onde as nossas pinturas rupestres, onde são registros do nosso início aqui na Terra, vemos desenhos, né, que eles deixaram de violência. Para quê? Para sobreviver. Eles precisavam sobreviver. A luta pela vida. Tinham que matar outros seres. Os povos coletores precisaram estar ali nos embates da vida para a sua sobrevivência. Quando havia apenas um alimento e havia dois povos que se encontraram naquele ponto, geralmente era a disputa, o medo de não conseguir se alimentar e nem sobreviver. Isso, de início, gerou essa violência. Havia a intenção? Eu quero ferir o outro ou eu quero lutar para sobreviver? E hoje, será que tem muita diferença as lutas pela sobrevivência de muitos? Será que o medo não é esse principal motivador? Tirando as questões da vingança, da crueldade, será que ainda vivemos dessa maneira? O tempo passou. E os povos se tornaram sedentários, descobriram ali a agricultura, viram que não precisariam estar coletando de árvore em árvore o alimento da época. Aprenderam a fazer e cultivar a agricultura. Os animais, eles aguardavam um pouquinho mais e começaram ali a fazer as suas criações. Ficaram sedentários, estabeleceram um local para sobreviver. E as tarefas foram sendo dadas a uns e aos outros. Uns tinham que cuidar da agricultura, outros dos animais, outros da segurança. E se houvesse naquele momento alguma inveja, alguém insatisfeito com o que estava fazendo, talvez aí, como diz a história, surgiu a fofoca, as injúrias, porque eu quero tomar o local, o ponto do outro. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu quero desempenhar aquela função. Então pode ter nascido aí essas injúrias que tantos males têm nos feito, né, até os dias atuais. Porém, tem um detalhe. Não tinha só um povo sedentário à época. Haviam outros povos sedentários que lutavam pelas mesmas sobrevivências. Às vezes faltavam nos seus territórios que eles estabeleceram os alimentos. Eles tinham que buscar. E se encontrasse aonde havia outros povos? Geralmente as guerras iniciavam. Nesses povos sedentários, podemos tirar a conclusão que aí originou a política. Vamos negociar isso. Eu tenho esse produto, vamos negociar com os outros, mas para isso seria necessário o diálogo entre eles. Talvez aí surgiu a religião. Aquele que tinha contato com o mundo espiritual, trazendo as informações, poderiam promover as curas através das ervas, das plantas. As religiões podem ter estabelecido, cada qual com a sua forma, da sua cosmovisão de como enxergar o outro. Mas a violência predominava, porque se o que eu quisesse para sobreviver tivesse na outra comunidade, eu ia usar todas as minhas forças. Esse diálogo, né, essa ideia de fraternidade ainda não existia. Existia sempre o medo. Dizem que o adeus surgiu de quando um povo encontrava com outro e, para eles mostrarem que estavam em paz, que não queriam guerra, acenavam as mãos sem armas. Então, uma das origens do adeus pode ter sido aí. Então é isso, como nós dissemos, né? A ânsia pelo poder, né, predominava essa época. A força era que prevalecia. E aqui tiramos de conclusão
ou de entendimento no momento de que o egoísmo, quando eu penso apenas nos meus interesses pessoais, ou do meu grupo, ou da minha família, e se eu tenho poder, e o outro tiver o que eu desejo, provavelmente eu vou usar de algum tipo de violência. Eu vou usar da injúria, porque eu quero, na verdade, o que o outro tem. Por isso que Kardec coloca que a origem de todos os vícios, de todos os males, está no egoísmo. Então, aquela pergunta que a gente fez no início, eu quero ser brando, eu quero ser pacífico, é isso. Eu ainda penso só nos meus interesses pessoais, eu ainda penso só nos interesses da minha família, porque existem algumas palavras-chave para se falar nessa construção de um ser melhor, de um ser civilizado, de um ser humano, que são respeito, diálogo, poder negociar. Porque muitas vezes o que os povos querem é este objeto, por exemplo. Eu quero e você quer. Se alguém não ceder, a força vai prevalecer. A renúncia é tão primordial, é tão necessária, e quando eu enxergo com os princípios que o Espiritismo nos traz, de que essa vida é transitória, passageira, quantas vezes eu lutei por aquela terra que eu achava que eu tinha o direito de ter sobre ela e causei muitos males, muitas mortes, quando eu tinha mais força. Mas o jogo se inverte. Na roda das reencarnações, a roda de Sansara, ora nos coloca numa posição, ora nos coloca em outras. Então a história humana foi traçada dessa maneira, pela luta, pela dor, pela violência. No planejamento reencarnatório estava isso? Provavelmente não. É algo da condição humana do medo. Por isso Jesus veio nos trazer a fé, a certeza. Essa aplaca os nossos ânimos, acalma as nossas emoções. E teve injúrias e violências nas escrituras sagradas, na Bíblia, no cristianismo? Será que em algum momento lá tem relatos de violência e de injúrias? Vemos que sim. No Velho Testamento era um Deus guerreiro. Quando falava de uma terra prometida, não falava que lá havia seres humanos que já habitavam aquela terra. E em nome desse Deus que me dá a autoridade de ir e destruir, de violentar outros povos, eu iria. Então, esse entendimento literal de um Deus guerreiro, de que este é o povo escolhido e aquele outro não, teve muitas bases para a violência. No cristianismo, que ato mais violento foi a crucificação daquele Cordeiro de Deus, o meigo Rabi da Galileia? Sofreu todas as injúrias, todas as violências possíveis, ele vivenciou. Nos deu vários exemplos de como reagir a essas violências e a essas injúrias. Foi capaz de guardar o silêncio quando Pilatos lhe faz algumas perguntas. Os apóstolos, os que vieram após ele, vocês conhecem e sabem as histórias de cada um? Como foi a morte de cada um deles? Mortes com muita violência. Isso nos mostra que quem nos trouxe aqui a luz, a paz, geralmente sofreu essas injúrias e essas violências, vinda daqueles povos que queriam manter o poder, manter os seus interesses pessoais prevalecendo. Isso vale também para o campo da ciência. Quantos cientistas que trouxeram a luz da verdade, nos mostrando que a Terra não era o centro do universo, e esses foram queimados, né? As cruzadas, depois, quando o cristianismo chegou no poder, o que nós fomos capazes de fazer em nome do Deus da nossa interpretação? As cruzadas, as inquisições. Quantas pessoas boas, pacíficas, morreram em nome da religião? As guerras santas, que mataram tantas pessoas. Na origem do Brasil, também teve violências, injúrias? Bem, foi descoberta mesmo ou foi uma invasão? O que esses povos nativos sofreram? Quanta violência sofreram? Em vários níveis.
Vendo esses dias sobre Austrália e Nova Zelândia, lá os povos nativos daquelas regiões, os aborígenes na Austrália e os maores na Nova Zelândia, hoje aqueles colonizadores têm mais consciência e consideração. Um brasileiro de renome internacional, Marcelo Gleiser, quando foi participar de um seminário, né, de uma atividade nos dois países, houve lá uma autoridade local que veio a dar as boas-vindas, anunciar o evento que iria acontecer, mas antes desses governantes atuais proferirem qualquer palavra, eles disseram, e eles dizem: agradecemos aos povos nativos por nos permitirem compartilharem esse solo com vocês. Esse respeito, porque a violência, para não acontecer, ou quando ela acontece, é a falta de respeito. Quando eu respeito quem já ali já existe, dividindo com ele os espaços, vamos negociar, essa terra é ampla, podemos aqui todos convivermos em paz, em harmonia. Não dá para todos ter tudo de bom. Em algum momento, precisaremos ceder algo. Né? Vou colocar umas palavrinhas que vai estar rodando aqui na imagem, que são algumas palavras-chave que são necessárias. É o respeito, o diálogo, negociar, confiança, tempo, autoridade. Vamos conversar sobre elas daqui a pouquinho. Bem, essa violência com humanos ainda existe. Está aí uma imagem forte, né, de uma mãe, uma índia, com um neném no colo, e por trás os povos ditos brancos, que detêm o poder, agindo assim, com alguém que apenas quer defender o seu espaço. É essa falta de diálogo, é essa falta de respeito com que tratamos geralmente aqui no nosso país. Como que foi a estrutura desse país? Quem carregou, quem construiu as ferrovias, as igrejas? Os negros. Quanta violência sofreram. Chega Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus, antes de iniciar aqui a descoberta do Brasil, em reuniões do mundo espiritual, chega a dizer que serão chamados para a construção desse novo solo, para onde será transportada a árvore do Evangelho, os povos indígenas e as almas bem-aventuradas da costa da África. Aí veio daquela forma que todos nós sabemos, de tanta violência. Chega um momento do livro que Ismael chega para Jesus e fala: Senhor, olha a violência com que estão tratando aqueles que estão colaborando conosco. Chega Jesus que, resumindo o que ele disse, para a alma iludida, só o tempo e a dor. E quantas dores, quantos resgates foram e são necessários para que aprendamos, de fato, a amar, a respeitar. É só esse o caminho? Não. O caminho do resgate, ele é múltiplo. Na pedagogia divina, há várias formas de se resgatar o passado obscuro que nós vivenciamos. Violências religiosas também. Quantas vezes ainda vemos na TV algumas religiões, como a Umbanda, Candomblé e outras mais, sofrendo o que nós dizemos: nós temos a verdade, nós somos o povo escolhido, e esses não prestam. E quando você vai conhecer mais a fundo, quanta paz, quanto consolo, quanta harmonia essas religiões trazem para esse povo que somos todos nós, independente de etnia. É o povo da terra, é o povo de Deus. Todos nós pertencemos. Essa imagem aí de um padre catequizando aí os índios, né? Quantas vezes eu quero impor o outro à minha religião? Sendo violento, achando que ele tem que se tornar espírita. Que meu pai, que a minha mãe, que os meus filhos, que o meu marido, minha esposa tem que se tornar espírita, que o espírito está fazendo bem para mim. Será? Será que é dessa forma que nós vamos conquistar outros corações? Pois é isso, é o viver e deixar viver. Como diz um santo, né? Ide e pregai. Se necessário for, use palavras. É o que o Espiritismo nos ensina, a sermos o próprio exemplo, a vivenciarmos o Evangelho, sermos uma página viva do Evangelho e da paz. E é isso.
É saber que cada um tem o seu tempo, cada um serve a Deus no local aonde ele foi colocado, né? Da nossa parte é colaborar aonde formos chamados a colaborar. Bem, vou trazer aqui agora um personagem que tem muita ligação com nós espíritas. Vocês conhecem a história de Jan Hus? Ele teve a sua morte no dia 6 de julho de 1415. O que esse cidadão, o que esse homem de bem, o que esse pacífico tentou? Ele apenas contestava à sua época os poderes da igreja, as dificuldades e as diferenças sociais, porque nem tudo era para todos. Era, como vemos ainda hoje, nem tudo é para todos. Nem todos têm a chance da educação, da saúde. E naquela época, ele denunciando isso, foi colocado para ser queimado vivo. Chegou um ponto de uma senhora tá indo buscar um graveto, uma religiosa, e trouxe o graveto. Quando as chamas já começavam a consumir o seu corpo, coloca esse graveto ali e fala: você está pecando contra Deus. E ele vira, né, conta a sua história, santa ignorância, santa falta de conhecimento. Jan Hus, que posteriormente viria a reencarnar como Allan Kardec. Como Jan Hus sentiu as chamas da violência no seu próprio corpo, quando quis renovar as ideias, tornar as páginas do Evangelho abertas a todos. Alguns séculos se passaram. Em 3 de outubro de 1804, ele chega na Terra e depois veio a ter o nome, né, de Allan Kardec. Tem essa estátua aí que reverencia, que reconhece Jan Hus como esses pioneiros da Reforma Protestante. Bem, ficou por aí. Injúrias e violências o Espiritismo sofreu? Sim, sofreu. Novamente as chamas chegaram nesse espírito, que em um tempo foi Jan Hus, começou um trabalho e agora volta como Allan Kardec. Tem as suas ideias, os seus livros, quando é enviado para Barcelona, mais de 300 exemplares foram queimados. E aí teve um fato interessante. Essas chamas deram uma visibilidade maior e um interesse maior para que as pessoas pudessem vir a conhecer o Espiritismo. E é isso. Dessa vez, as chamas não destruíram as ideias desse espírito, que agora estava com o nome de Allan Kardec. E o que mais o motivou foi quando ele recebeu uma carta dizendo que uma pessoa que pensava em suicidar, estamos no mês onde muitas pessoas cometem violência contra si mesma pelo suicídio, uma mandou numa carta, o motivou, dizendo: esse livro salvou a minha vida, eu pensava em suicidar e não me suicidei. Então ele disse: se esse livro foi capaz de ajudar uma única pessoa, já valeu todo o meu esforço. E essa motivação, ainda bem que ele não desistiu ante as chamas das injúrias e das violências, nos deixou um legado, nos deixou a oportunidade de levantarmos o véu com as suas obras fundamentais, né? Muitos chamam de obras básicas. Tem aí um livro que eu destaco, que é o Espiritismo. É um livro fininho, que eu aconselho a todo iniciante da doutrina espírita. Comecem por ele. Dê uma lidinha, são 3 diálogos que nos, como diz Kardec no prefácio, vem relembrar aos espíritas alguns princípios básicos. E aqueles iniciantes dão uma noção básica do que é o Espiritismo. Deixa as revistas espíritas. Está aí uma alma branda, não só sábia, mas branda e pacífica, que nos deixou esse legado, essa contribuição para que a humanidade se tornasse um pouco melhor. Bem, nessa construção humana, os seres humanos também, as ciências humanas, né, e as ciências naturais tentam, de alguma forma, tornar esses povos que guerreavam mais pacíficos. Surge a ONU em 1945. Qual que é a intenção? A cooperação internacional. Só esse nome aí já nos deixa assim bem interessante, porque a gente chegou a pensar, durante muito tempo,
que a vida seria competição. Não, a vida é colaboração. E essa cooperação a nível internacional, dos povos poderem estar cedendo, porque só há conflito, amigos e amigas, quando o interesse pessoal prevalece. Quando eu quero abusar e explorar o outro, seja esse outro um país ou a pessoa. A violência nasce a partir do egoísmo e a partir de que os bens, as coisas boas devem ser só para mim e para os meus. Por isso o cristianismo e o espiritismo nos coloca a servir, a partilhar o que temos, porque não há satisfação maior do que a possibilidade de sermos úteis. Então a ONU é criada em 1945. Em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa tentativa, depois da Segunda Guerra Mundial, da atrocidade, a violência máxima de um povo se achar melhor num direito sobre o outro, e nós sabemos a história do que foi a Segunda Guerra Mundial, surge a Declaração dos Direitos Universais. E aí tem uns direitos básicos, fundamentais, a vida. Todos temos direito a viver a vida. A liberdade de expressão, de opinião, tudo como nós estamos nessas palavrinhas embaixo, essas palavras-chave, na base do respeito. Eu tenho a liberdade de expressão, desde que eu não vá desrespeitar o outro. Desde que eu não vá motivar com a minha expressão a divisão, o ódio, o que estamos vendo no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, e em outros países da Europa também, onde a divisão é clamada. Esse uso da expressão é sempre para trazer a divisão, não a união. Temos dificuldades nisso, né? O direito básico à religião, né? Cada um pode expressar a sua maneira, né? Esse Estado laico que nós somos, nós temos esse direito, essa liberdade. Alguns países do mundo ainda não têm esse direito, né? A saúde, todos temos direito à saúde. O nosso SUS, ele é um exemplo para muitos países. Se tivesse um investimento em estrutura, realmente, no caso da Covid no país, tivemos aí o SUS como uma base que ajudou demais a diminuir um pouco, embora seja muito grave a situação do nosso país em relação à Covid. Mas o SUS é um órgão, né, um departamento aí do governo muito importante, né, que permite a todos. Educação e trabalho. Todos temos esse direito. Porque quando falta educação, vem a violência. Quando você vê Maria da Penha dando uma entrevista, depois de aguardar 20 anos o julgamento do seu algoz, do seu violentador, e vê ela falando que não alimento ódio no meu coração. Essas pessoas, os homens que agridem, seja mulheres, crianças, ou os agressores em si, precisam de educação. É onde Kardec coloca que para essa sociedade ser melhor, deve mudar os seus caracteres. A educação deve ser prezada e investida. E o trabalho. Como diz o Gonzaguinha na sua bela canção, sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E é isso. Dá o direito da sua sobrevivência. Esses são os direitos básicos, né? Injúrias e violências na atualidade. Bem, como falamos no início, é só ligar as redes sociais. Quanta injúria e violência. Queimadas. Quem trabalha com etologia ou trabalha com o meio ambiente e olha nossos mares, quantos peixes ali são mortos porque comem plástico, a poluição que o mar devolve para os litorais, a crueldade com que tratamos seres em evolução. Um princípio espírita é, como está na questão 540, do átomo primitivo ao anjo. Nesse processo evolutivo, mineral, vegetal, animal, o nosso respeito para com esses seres que querem viver, que também têm direito à vida. Quanta crueldade! Vemos agora essa pandemia, se a gente volta na sua origem, né, porque nós vemos o efeito. O que ela fez com a economia, com a saúde, quantas mortes, quantas dores, em várias instâncias. Qual que é a origem? Não só dessa, mas de outras gripes aviárias, suínas. É o nosso desrespeito, é a nossa violência com os seres que não têm voz para se defender. Pois é, dentro disso tudo,
que eu, Wanderson, o que você que está me vendo, me ouvindo, ou que vai me ver e me ouvir, tem feito? Qual que é a sua parcela para a obra da criação? Porque a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, por que a gente encarna? Para sofrer as vicissitudes da vida, e se sofrer é passar pelas experiências que a vida nos proporciona. E aí criar um amadurecimento, uma construção em nós, estamos em construção. E colaborar com a obra da criação. Qual que é a nossa parcela? Eu passo por uma existência, quantos grãos de arroz me serviu? Quantas pessoas me serviram? O que eu devolvi? A violência da ingratidão? A violência do abuso? Pois é importante perguntarmos a nós, o que eu tenho feito? Eu consigo levar minha sacolinha no mercado para eu não ser um produtor de lixo? Eu escolho entre as questões para não violentar a natureza e os animais? Eu escolho um dia da semana, eu gosto de comer carne todos os dias, um dia da semana pelo menos, ou de um mês, ou de um ano, eu vou tentar oferecer o que eu posso. Porque, de alguma certa forma, se a gente analisarmos as nossas vidas, de alguma forma, a gente tem contribuído também para que esse mundo tenha ainda muito sofrimento. A gente pode, aos poucos, ir diminuindo. É isso que o Espiritismo nos convida, esse é o convite do Cristo. E aqui, em relação à violência, o padrão é idêntico em todos os casos. Do racismo, quando escolhemos uma raça ou uma etnia como superior a outra. No sexismo, que geralmente esse termo é mais amplo, né, refere-se ao preconceito em relação a sexo ou gênero, mas cabe mais para as mulheres e crianças que são violentadas diariamente. O especismo, quando nos julgamos uma espécie superior a outra. Toda vez onde nós nos acharmos melhores do que os outros, de alguma forma eu vou levar algum tipo de violência. Enquanto não nos enxergarmos, não numa pirâmide, mas numa linha, onde nós estamos colaborando uns com os outros. Nós precisamos do ambiente sadio, nós precisamos dos animais, nós precisamos de todos. O mundo é colaboração. Então o padrão é idêntico nesses três termos aí: racismo, sexismo e especismo. Em relação à atualidade, né, o advento da tecnologia também nos proporcionou uma capacidade maior de levar às injúrias, de causar discórdia, divisão, com as fake news, com as mentiras, com as calúnias. Quando eu recebo uma informação e não procuro verificar a sua fonte, de alguma certa forma eu estou sendo o propagador da violência ou da injúria. Eu consigo fazer um filtro, eu consigo, naquela hora que a emoção me toma e eu vejo um ato que merece toda a reprovação, eu consigo respirar fundo, aguardar as emoções acalmarem, ir colaborar de alguma forma, ser aquele que, em meio à multidão inconsciente, vivenciando a ilusão do mundo material, achando que a vida só é o presente, eu consigo ser um instrumento de paz nas minhas redes sociais? Pois é, esse é o convite para aqueles que desejam ser brandos e pacíficos, e não desejar continuar, porque certamente na nossa história, em algum momento, fomos violentos. Posso não ser agora, mas para nossa sobrevivência, em algum momento, a violência prevaleceu. Por isso vem Jesus e nos diz, né, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E é isso. Mas, Wanderson, e as injustiças? Vamos protestar de uma forma pacífica. Vamos tentar, de alguma forma... Ah, Wanderson, mas como diz Casimiro Cunha, numa das obras trazidas pelo Chico, chega um certo trecho da mensagem que ele fala assim: se todo mundo fala manso, quem que educa os burro bravo? Se todo mundo fala manso, quem educa os burro brabo? Pois é, não é com a violência, porque a violência gera violência, assim como a gentileza gera gentileza. Ter a capacidade de descobrir meios, formas de reivindicar os direitos, mas de uma forma pacífica. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando Jesus era mais enérgico, ele falava de uma energia amorosa. Se alguém me fez um mal, eu acho que ele me fez um mal. Quando eu vou falar com ele, eu quero descarregar nele toda a minha vingança, todo o meu ódio, ou eu consigo me equilibrar e, de fato, tentar de alguma forma mostrar que aquela pessoa cometeu alguns atos equivocados. Eu consigo separar o comportamento da pessoa,
Pois é, não é tarefa fácil, mas conseguir os meios de se levar à justiça social, na família, através da vivência dos bons exemplos, de utilizar os meios racionais, sentimentais, civilizados para nos expressarmos, é um desafio que é pessoal e intransferível. Por isso eu volto com aquelas perguntas do início. Eu ainda estou violento ou injurioso? Já fui nesta ou em outra existência? Eu quero de fato ser brando e pacífico? A pergunta deve partir daí. Não, Wanderson, eu prefiro continuar porque eu tenho ainda as emoções muito afloradas, eu não gosto de ver injustiças. A gente fica vendo muito naquelas pessoas que defendem os animais e vê um ser humano, por exemplo, batendo em outro animal, essa pessoa quer matar esse ser humano e não consegue enxergar que ali há um outro animal na forma humana, em processo evolutivo. Como na mensagem inicial que a Andrea leu, são ainda crianças espirituais que, vendo os próprios interesses, não enxergam além, enxerga só o presente. Né? Então é isso, é ter essa visão que o Espiritismo nos traz, que Kardec nos solicita, de olhar de cima, de olhar com esse olhar de que a vida não é só esse instante, esse momento. Saber que os nossos atos vão gerar consequências. Tudo que eu fizer ao outro, estarei fazendo a mim mesmo. A gente lê nas obras as reencarnações, que geralmente vêm aquelas sequelas do que, ou aquelas dificuldades, aqueles desafios, não para nos punir, nos castigar, mas que para que possamos nos sensibilizar com as dores alheias. Volto a relembrar o que nós colocamos no início. Não podemos voltar atrás e fazer, né, um novo começo, mas podemos recomeçar agora, ou começar agora, e fazer um novo fim. Qual seria o antídoto, então, para as injúrias e violências? Qual que é a base que eu vou buscar para não permanecer? Porque o problema, amigos e amigas, não é o egoísmo. O problema, em essência, não é a violência, no meu caso, ou no caso de cada um, que se identificar em algum momento, seja pelas palavras, pelos pensamentos, pelas ações violentas. Mas a questão é, eu vou permanecer no egoísmo? Eu vou permanecer com esse tipo de atitude? Eu sou assim, não mudo. Comigo bateu, levou. Eu ainda vou usar essa forma que foi nos colocada, de repente, na infância? Se recebeu o desaforo em casa, na rua, não traz para casa, não. Resolve. Não, a gente pode já trazer uma nova educação. É isso? Então, não é fácil, mas eu preciso querer me transformar. E é onde eu busco material suficiente para nos instruir, colocar elementos na parte superior do nosso cérebro, para que ele alimente o nosso coração, para que transforme em ações para serem antídotos para as injúrias e para as violências. Como nós colocamos um lema aí, que até no AA que é utilizado, e também nos narcóticos anônimos, né, para as famílias que têm pessoas com dificuldades com álcool, com drogas, eles colocam esse ensinamento, né? É viver e deixar viver. Quando eu quero controlar muito a vida do outro, a pessoa tem que fazer o que eu acho que é certo, eu estou sendo violento. Conseguir viver e deixar viver, não deixar o controle dominar as nossas ações. E como diz o Chico, né? A mim, o dever de ser melhor a cada dia, ao outro, o direito de ser como quiser. A gente viu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez o que tenha faltado seria a Declaração Universal dos Deveres Humanos. Os direitos para uns e deveres para outros. Porque quando há só dever, né, a faculdade é de direito, né, não tem os deveres, não vai ter os deveres, né? Então, falar dos nossos deveres. É por isso que a mensagem do Espiritismo, do Evangelho, como a gente disse, é nos convidar a esses deveres. Qual que é o meu dever? Qual que é a minha parcela de colaboração para a vida, para diminuir as injúrias e as violências? Jesus, como nesse nosso processo de evolução, chegou a determinado período na Terra com a sua mensagem pacificadora, como essa aqui, né, que dá título a esse capítulo, né? Bem-aventurados, né, os que são brandos e pacíficos, porque esses possuirão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Está aí as referências. E
Kardec, no início desse capítulo 9, coloca essa outra passagem que está em Mateus 5, 21, 22. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. Amigos, é importante nós tirarmos a literalidade, né, das palavras e ver a simbologia, as chaves que o Espiritismo nos traz para o entendimento de muitas falas de Jesus nos Evangelhos, né, e conseguir entender. Aqui nesse trecho eu destaquei aí aquele que se puser em cólera. Cólera é um outro item, né, que vai estar nesse capítulo que vocês vão estudar, que é bem interessante esse estudo aí. Quem se puser em cólera, aquele que falar, que disser, que ele fala muito da palavra, e Kardec coloca da intenção. Ele chega a dizer para a gente, né, aqui já é fala de Kardec, antes foi Jesus, aqui Kardec. Fala que condena a violência e toda expressão descortês. Então essa violência, como a gente disse, está nas palavras, sejam verbalmente ditas ou escritas nas redes sociais. Toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Se eu quero ser brando e pacífico, eu preciso vigiar as nascentes das minhas palavras. Eu preciso entender o que é sentimento. Tem uma passagem no Evangelho que fala assim, ó, na sua origem, o homem só tem instintos. Tenta visualizar essa trajetória que a gente colocou, né, dos povos coletores, sedentários, e esse processo de civilização que a gente está passando, né? Entendendo civilização não com tecnologia, porque, como a gente deu o exemplo dos aborígenes, né, dos maiores e dos índios brasileiros, eles são bem mais civilizados nessa ampla relação com o meio ambiente, com os outros, muito mais do que muitas pessoas que detêm muito poder financeiro e tecnologia. É isso. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançados e corrompidos têm sensações. Mais depurados e instruídos têm sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. É a lei de amor um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa construção. Que sentimento eu guardo no meu coração? Porque o que eu tenho no meu coração vai verbalizar pelas minhas palavras. Como diz Jesus, né? A boca fala do que está cheio, o coração. Né? E Kardec chega a nos dizer que a intenção agrava ou atenua a falta. Pois é. Deixando agora de lado todo o contexto que nós trouxemos, né, do passado, das redes sociais, agora trazendo para o lado pessoal. Porque geralmente nos grupos de estudos, a gente fala assim, né? Não porque as pessoas, não porque a gente, aí lá no grupo que a gente facilita, a gente pergunta de vez em quando, assim, só para provocar mesmo, quando a pessoa fala, não, porque a gente, fala a gente quem? A gente não faz, não, a gente quem? Né? As pessoas quem? A humanidade quem? Porque geralmente quando a pessoa está num trânsito engarrafado, está ali com o carro dela, por exemplo, ela fala assim, nossa, esse trânsito está caótico. Ela esquece que ela também faz parte do trânsito, que o carro dela estando ali deixa tão caótico o trânsito quanto os outros, né? Então é isso. Falar para o lado pessoal. Como são as minhas palavras? Como são os meus sentimentos? Pois é, porque Jesus veio para quê? Ele não veio nos impor e nos obrigar a amar, não. Ele veio nos convidar, ele nos ensina através de exemplos, são convites, para que possamos ter novos comportamentos, para que desenvolvamos em nós, a partir do que ele nos deixou e o que o Espiritismo nos aclara muito, com os princípios que o Espiritismo nos traz, de reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, causa e efeito, todos esses princípios que aprendemos no Espiritismo são mais ferramentas, mais instrumentos para que a gente olhe os nossos comportamentos, para que os nossos comportamentos não sejam mais, que eles não continuem sendo violentos ou injuriosos. É fácil? Fácil não. Às vezes a gente está numa casa espírita, sai de uma palestra, tomou um passe, uma água fluidificada geladinha, chega na rua, alguém pisa no nosso calo, alguém fecha o trânsito,
Ou chega em casa, você encontra a casa toda desarrumada, você deu orientação às pessoas que lá ficaram para ajeitar, porque você trabalhou o dia inteiro. Rapidinho vem a cólera, né? Rapidinho aquelas expressões que Jesus condena na passagem vêm à tona. E a gente tem a ilusão, né? Tem pessoas às vezes que é tomada por uma dor maior, um desequilíbrio, e traz a água fluidificada com muita boa intenção, coloca no filtro, coloca na sua geladeira, mas durante toda a semana são palavras pesadas, palavras de baixo calão, e a ilusão de que aquela água santa não pode sofrer, de repente, interferência e influência dessa vibração, né, que a gente acaba deixando no nosso lar, por excesso de controle, de achar que a vida tem que ser do jeito que eu quero, quando eu violento o outro do direito de ser como ele deseja ser. É lógico, uma disciplina é necessário. Colocar, como diz Casimiro Cunha, né, se todo mundo fala manso, quem educa os burro bravo? Mas eu vou colocar com uma cota de amor. Eu posso falar verdades, mas eu vou escolher a forma, as palavras certas. Eu vou aprender a colocar, olha, esse seu comportamento, meu amigo, minha amiga, me causa esse tipo de sentimento. E com esse tipo de sentimento eu tenho reações que não me deixam bem. É diferente de falar, você não serve para nada. Não, esse é seu comportamento. Porque aquela pessoa, certamente, ela tem outros comportamentos bons. Conseguir fazer essa separação e pontuar para o outro de uma forma amorosa é um desafio. Porque quando eu consigo vivenciar o que o Cristo nos trouxe, só o Cristo não, outras religiões, lembra no início que a gente falou dos povos sedentários? Talvez ali surgiu as religiões. Cada qual teve a sua visão de mundo, a sua forma. Então, outras mensagens que não espíritas, que não católicas, mas que budistas, que do Islã, do Alcorão, dos judeus, tem várias mensagens que podem nos promover o desejo de ter compaixão, empatia, amor, paz. Esse é o essencial. Quando um professor ensina, ele não deseja que os alunos fiquem relembrando o nome dele o tempo todo. Um professor quer que os alunos desempenhem e façam bem as lições que lhes deixaram. Muitas vezes lutamos, brigamos, porque a pessoa não citou Kardec, não citou Jesus. Imagino eu que onde eles estiverem, a preocupação maior deve ser a vivência do que foi ensinado. Não lutar para defender os nomes deles e não estar vivenciando o que foi deixado. Porque quem entende a mensagem que o Evangelho vem nos trazer, que o Espiritismo nos traz, vai despertar em si compaixão, empatia. Aí veremos pessoas dispostas a... Tem essa imagem superior com os stops aí. Aí é um matadouro. Da mesma forma que desejamos um mundo de regeneração, um mundo onde o bem prevaleça, a paz prevaleça, né? Tem pessoas que desejam que os matadouros sejam extintos, porque as vaquinhas, os porquinhos, as galinhas, quando você lida, os etólogos veem os sentimentos, as emoções, como que eles conseguem brincar muitas vezes com os outros animais. Tem esse cidadão que se tornou famoso na China, tentando promover a paz, oferecendo a própria vida para paralisar alguns canhões que queriam guerrear. Quando vemos aquela poluição na natureza, onde os litorais brasileiro ficou cheio de óleo, pessoas se dispuseram a colaborar. Talvez essas pessoas, no seu dia a dia, na sua vivência, em alguns momentos, usem palavras descortesas. Talvez estejam se construindo ainda. Esses aí que estão aí tentando eliminar os matadouros, talvez, numa emoção mais aflorada, ainda fale palavras com outras pessoas que não deviam, né? Mas é uma construção. Na somatória da minha vida, o que pesa mais? As minhas palavras de paz e de harmonia ou as minhas palavras que podem provocar violência e injúria? Essa balança, essa conta da vida é um esforço, cada dia um pouquinho, cada dia um tijolinho. Porque aqui vamos só mostrar alguns seres humanos que deixaram um belo legado para a gente. Aí em cima tem Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, que dizia da não violência. Quando ele ia para um comício, um amigo, vai com a arma que você pode ser agredido. Ele disse, se eu não sou capaz de oferecer minha própria vida pela paz, eu não vou tirar a paz de ninguém, não vou levar arma nenhuma. A não violência, ele conseguiu libertar quantas pessoas da opressão dos ingleses, quantos indianos foram livres pela não violência, pelo sacrifício a si mesmo do jejum. Quando um soldado inglês, ele passando frágil já, um corpo sem alimentação, sofreu um tapa, caiu no chão, levantou, sofreu outro, vira o soldado com a sua ironia.
Aonde você aprendeu a ser tão covarde? Ele levanta sutilmente com esse aí que está no seu crucifixo. É, aquele soldado que tinha um crucifixo do Cristo ali no seu peito. Esse soldado é tomado de constrangimento. Foi com aquele que ele aprendeu a ter paz. Embaixo vemos aí, esse já conhece, né? O Chico. É essa caridade que o Espiritismo nos traz, que Kardec coloca nesse capítulo como o antídoto para a violência, a caridade, o amor. Bem, caminhando aqui para o final das nossas reflexões, lembrando mais uma vez a frase do Chico, a mim o dever de ser melhor a cada dia, ao outro o direito de ser como quiser. Porque a lei da vida, seja de causa e efeito ou a lei humana, em algum momento vai conseguir educar as almas mais empedernidas, aquelas almas que, na verdade, precisam de educação, uma educação espiritual, uma educação emocional, pois vemos várias pessoas com muito conhecimento intelectual, mas com as emoções ainda afloradas, né? Onde elas não conseguem domar a si mesmo. Agradeço aqui a vocês a oportunidade, né, de estarmos conversando sobre temas tão preciosos,